Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Uma alegria sempre estarmos reunidos, para celebrar o nome do nosso Senhor, louvar a Ele, adorarmos a Ele. Esse é um privilégio que nós temos, visto que nós fomos feitos, nos tornamos filhos de Deus, somos parte da sua família. Nós não éramos e agora somos. E antes nós vivíamos assim como vive a sociedade em que nós vivemos, E a sociedade em que vivemos está cada vez mais secularizada. Já ouviram falar esse termo, secularizado? Secularização. Existem diversas secularizações, Diversos tipos de secularização. E, grosso modo, assim, rapidamente, secularização significa a gente diminuir a parte religiosa na vida das pessoas, a fé, e deixar isso de lado. E a sociedade que nós vivemos está cada vez mais assim. A direção que a sociedade está indo, que a sociedade vai é para longe de Deus. Não o contrário, não em direção a Deus. E no meio do que nós vivemos, talvez você já teve algumas dúvidas espirituais. Será que já teve alguma dúvida espiritual, Talvez você já se perguntou se é isso mesmo. Será que é isso mesmo? Será que é isso que nós estamos vivendo aqui todo domingo, durante a nossa semana, estudando a Bíblia, lendo aqui? Será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que Jesus realmente vai voltar? Será que é isso? Talvez você já se fez essas perguntas, já pensou nisso? Talvez você já pensou em desistir. Porque quanto mais nós tentamos fazer a coisa certa, mais nós percebemos que não conseguimos, porque a gente cai constantemente. Aí eu caí de novo naquela coisa, caí de novo naquela outra coisa, e aquela outra coisa eu caí de novo, porque eu estou sempre caindo na mesma coisa. E aí começa a vir aqueles pensamentos na nossa mente. Acho que não dá, não consigo, não dá. E aí a gente começa a desistir, porque o que está à nossa volta é muito chamativo, É tentador. E aí nós começamos a ter esses pensamentos. E talvez pudessem ter esses pensamentos os leitores da carta de 2 Pedro, porque eles estavam vivendo isso. Eles estavam vivendo em meio a algumas dúvidas. Não eles, mas estavam falando para eles, instruindo eles, direcionando eles para algumas dúvidas. Eles estavam sendo atacados por falsos mestres, que eles estavam passando por alguns momentos de fake news relacionadas a Cristo, mensagens falsas, informações falsas. E dentre as mentiras que eles escutavam, que as pessoas ficavam falando para eles, eles escutavam que não haveria consequência do julgamento. Que a gente sabe hoje que chegará o fim, e haverá o julgamento. Será separado, as ovelhas dos bodes. Será separado aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. E aí eles ouviam isso. Não vai ter isso aí. Isso aí não existe. Inclusive, Jesus não vai voltar. Eles escutavam essas mentiras. Jesus não vai voltar. Olha quanto tempo já passou. Jesus não voltou ainda. Já passaram, 30 anos, 40 anos. Jesus não voltou ainda. E dirá nós hoje, Quanto tempo passou já? Praticamente quase 2000 anos. Daqui uns 10 anos vai dar menos de 10 anos vai dar 2000 anos. Que Jesus disse que iria voltar e ainda não voltou. E aí ficavam falando para eles, Jesus não vai voltar. Vocês estão esperando aí algo que nunca vai acontecer. E eles escutavam essas mentiras. Além disso, essas pessoas, esses falsos mestres, diziam para os destinatários da carta de 2 Pedro que a fé cristã poderia existir sem obras. Talvez você já escutou essa mentira por aí. Hoje em dia. Talvez até entre cristãos. Porque, de fato, a nossa salvação, ela não é pelas obras, é pela fé. Paulo fala isso. Nós somos salvos pela fé, não por obras. Mas uma fé sem obras é uma fé morta, é o que Tiago fala. E eles não se contradizem. É uma fé morta, uma fé sem obras. Então, 2 Pedro, essa carta, a segunda carta de Pedro, ela foi escrita para desmascarar esses falsos mestres, esses
esses falsos ensinamentos, né? Pedro, ele pretendia com essa carta instruir os cristãos que leriam ela, inclusive nós hoje, que vamos ler ela. Ele pretendia que eles soubessem como se defender desses falsos mestres, né? Ele também exorta para que eles se examinem por meio dos frutos, para terem certeza da sua fé e se voltem para a esperança em Cristo. E no início da carta, então, de 2 Pedro, ele mostra qual deveria ser a situação dos cristãos ao viverem um evangelho puro. Então nós vamos ler o início de 2 Pedro. Então abre sua Bíblia em 2 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 1, vamos ler dos versículos 1 até o 11. 2 Pedro 1, 1 até o 11. Que diz o seguinte: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos conversar com Deus. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, entregamos a Ti esse momento tão especial em que nós podemos ler a Tua palavra, Senhor, escrita há muito tempo atrás, através de Pedro. Que o Senhor possa nos revelar a Tua vontade e nos conduzir a um crescimento espiritual através daquilo que nós vamos estudar e conversar hoje, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, essa carta, como eu já disse, foi escrita por Pedro. Ele se identifica no início, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Para quem foi escrita? Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Então Pedro, ele direciona essa carta aos que receberam de graça a fé em Jesus Cristo. Vejam bem, ele diz, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós temos por mérito, não é algo que surgiu do nada na nossa vida, mas nós recebemos. Nós recebemos algo que nós não conseguiríamos alcançar sozinhos. E isso foi pela graça, foi de graça. E ele diz então no versículo 3, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, através dele, através de Jesus Cristo, através daquele que nos salvou, nós recebemos tudo o que é necessário para viver, em primeiro lugar. Não tem uma ordem, mas ele diz para viver, necessitamos para a vida e também para viver para Deus. Porque ele diz tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Piedade é nós vivermos
para Deus, nós fazermos o máximo possível para Deus, nós colocarmos Deus em primeiro lugar, nós buscarmos a Deus. E é interessante que ele diz aqui o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos. E aí, às vezes, a gente pode pensar assim: bom, Deus, ele é poderoso e através do seu divino poder, ele nos deu poder para nós fazermos tudo o que nós quisermos. Mas não é isso. É tudo que nós necessitamos, é o que é necessário. Lutero ele faz um comentário sobre isso, e ele diz o seguinte: o apóstolo Pedro não deseja que esse poder divino em nós seja compreendido como se tivéssemos a capacidade de criar céus e terra, e pudéssemos operar milagres como Deus faz. Nós temos conosco o poder divino até o ponto em que ele é útil e necessário para nós. Ou seja, temos o tipo de poder divino com o qual somos abençoados abundantemente para fazer o bem e para vivermos eternamente. Para fazermos o bem e para vivermos eternamente. Não que a gente vai ser imortal, mas para que a gente possa viver para quem? Para Deus. Por isso que ele diz: tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, tudo que nós necessitamos para continuarmos respirando até a um certo ponto, e para a piedade, para que nós façamos isso para Deus. Então, isso já é bem interessante, que significa que o que nós precisamos para ter uma vida dedicada a Deus, nós já recebemos nessa fé. Porque Deus é poderoso e Ele nos deu as possibilidades, as condições para vivermos de tal forma. Então, às vezes a gente pensa: eu não consigo viver assim, não consigo viver que nem Jesus. Realmente, você não consegue, nunca vai conseguir. Porque você está tentando você. Mas o relacionamento com Deus não é algo que nós fazemos mas nós fazemos através da fé que nós recebemos, ou seja, uma entrega total em que o Espírito Santo nos conduz a essa vida de piedade. Se nós tentarmos por nossas forças, nós vamos achar muito difícil. E nós vamos achar praticamente impossível. E é. Mas nós temos tudo o que nós necessitamos. O que acontece é que nós não queremos usar aquilo que nós recebemos de graça. Nós queremos um mérito, então nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa maneira, nós queremos fazer com a nossa força. Então nós temos tudo o que é necessário. Em resumo, nós estamos seguros da nossa salvação, porque nós temos o que é necessário. Nós podemos perseverar no crescimento espiritual, porque nós temos o que é necessário. E além disso, nós temos o que é necessário para sermos piedosos. Nós temos o que é necessário. Vivermos com fidelidade, com reverência, com obediência a Deus. Nós temos o que é necessário. Nós já recebemos isso. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos nem pedir. Talvez pedir para Deus: Deus, me dê mais obediência a Ti, me dê mais reverência, me dê mais piedade. Nós não precisamos pedir, porque nós já recebemos. Acontece que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não usa. Nós já recebemos. Mas não quer dizer que você não precisa orar, tá? Por isso. Só estou dizendo que nós já recebemos. Mas ore, peça para que Deus livre as suas vontades carnais, para que o Espírito Santo possa realmente te conduzir nessa vida piedosa, né? Mas nós já recebemos, isso é o que é o mais incrível, já está no nosso coração. Jesus já vive em cada um de nós, o Espírito Santo já está em nós. Nós que dificultamos as coisas, nós mesmos. E é através dele, de Cristo, que nós podemos então participar de um relacionamento íntimo com Deus, que não é possível sem Jesus Cristo. É através dele que nós podemos participar da promessa da eternidade, longe da corrupção do mundo. E Pedro, ele demonstra aqui que o que foi prometido, lembra que eu falei do contexto ali dos falsos mestres? O que foi prometido vai se cumprir, porque nós já recebemos o que nós necessitamos. E ele diz no versículo 4 que ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, vai se cumprir, para que a gente possa fugir da corrupção desse mundo. Jesus vai voltar. Precisamos manter a esperança, precisamos viver completamente aquilo que nós já recebemos. Então, percebam que aquilo que os falsos mestres estavam falando, Pedro diz: eles estão mentindo para vocês. Nós já recebemos e nós podemos esperar. Talvez não vai ser na hora que é mais agradável para nós que Jesus vai voltar, porque nós não somos o centro do universo. O evangelho não é sobre nós, sobre cada um de nós. O evangelho é sobre Cristo. É sobre o amor de um Deus por nós. É sobre Cristo. Então não é quando a gente quer, não é quando a gente estiver mais confortável, não é quando nós alcançamos aquilo que nós precisávamos, ou não é quando a gente está sofrendo e não aguenta mais. Jesus virá no momento que Deus planejou de antemão para que ele voltasse.
E então nós vemos aqui uma lista, né? Do versículo 5 ao 7, uma lista em que ele diz para a gente: empenhem-se, né? Outras versões vão dizer, a NVT diz, esforcem-se ao máximo. Na Almeida século 21 diz, empregando todo o vosso esforço. Na Almeida mais antiga diz, pondo nisso mesmo toda a diligência. Ou seja, fazer o que for possível para, empenhem-se, esforcem-se, tentem ao máximo, busquem isso. O quê? Para acrescentar, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Então perceba que ele está sempre falando de fé. E agora nós vamos ter algumas características, algumas virtudes, alguns itens de uma lista que nós talvez possamos olhar individualmente, mas todos eles estão juntos, conectados ao quê? À fé. O ponto principal aqui é a fé. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, a fé que ele está falando ali desde o início. Essa fé que nós recebemos, certo? Que nós recebemos, que nos permite nós termos tudo aquilo que nós necessitamos. Então, vamos melhorar essa fé que vocês já têm. E aí o que ele diz? Empenhe-se para melhorar a sua fé. Temos que dar o nosso melhor, desenvolver, testemunhar essas virtudes. E ele começa, então, dizendo, acrescentar a sua fé à virtude. A primeira palavra que ele fala é virtude. Virtude significa excelência moral, né? É o poder que produz boas obras. Obras de excelência, não qualquer coisa. Então, acrescente a sua fé à virtude, ou seja, busque, né, acrescentar à sua fé um viver exemplar, atitudes exemplares, uma excelência moral. Então, diante do que nós vermos e nós ouvirmos, né, acrescentar virtude à nossa fé nos ajuda a nos mantermos firmes diante dessas falsas ideias, essas mentiras, as falsas verdades, os falsos ensinamentos, opiniões imorais. Porque se nós queremos ter uma moral excelente, quando a gente ouvir alguma coisa que não seja excelente para Deus, nós vamos nos afastar disso, nós vamos entender que aquilo não é verdade. E isso vai fazer o quê? Que a gente esteja firme em quem? Em Deus. Por isso acrescente a sua fé à virtude. Mas para que a gente tenha virtude, então ele diz, a virtude, acrescente a virtude, que você está acrescentando a fé, acrescente o quê? O conhecimento, né? O entendimento. Conhecimento do quê? De quem Deus é. Porque como é que eu vou saber o que é excelência moral se eu não sei o que é excelência moral? Se eu não conheço a Deus? Por isso que para que a gente possa adicionar, nós precisamos ler e estudar a Bíblia. Se nós não lermos e nós não estudarmos a Bíblia, nós vamos ser facilmente enganados por heresias, por visões antibíblicas. Eu estava compartilhando outro dia, porque eu já frequento aqui a Aliança já há muito tempo. Né? Na época que comecei a frequentar, eu tinha cabelo. Percebam, né? O quanto tempo faz isso. E eu ouvia muitas coisas no começo da minha caminhada, só que uma coisa que me fez assim muito bem, né? Eu nunca fui uma pessoa assim, nossa, que gostava de estudar, sabe, há muito assim, né? Eu era a pessoa na escola assim, que prestava atenção no professor e amanhã tem prova, então hoje de noite, antes de dormir, eu vou estudar, absorver o máximo possível, porque daí eu vou sonhar com a matéria. Não. E amanhã de manhã, daí eu vou estar pronto, né? Esse era meu estudo, né? Graças a Deus que funcionava para mim, que eu ia bem. Mas eu era assim, a pessoa que gostava de ficar lendo. E quando eu comecei na caminhada cristã, por incrível que pareça, aquela pessoa que não gostava de história, porque tinha que ficar lendo, né, coisas antigas, começou a ler a Bíblia. E começou a estudar, entender, né, o que estava acontecendo. E aí muitas coisas que eu escutava lá no início da caminhada, que eu achava, nossa, é isso e tal. Depois, com o tempo, fui começando a perceber, peraí, mas eu escutava esse versículo assim, entendia isso, e agora, olhando no contexto, eu entendo diferente. Então eu mudei muitas coisas. Por quê? Fui estudando. E eu comentei outro dia numa gravação que eu disse, poxa, tem coisas assim que para mim eu fui estudando, aprendendo e a gente sempre aprende, né? A gente sempre acaba entendendo, nossa, eu pensava esse versículo dessa forma, agora eu percebi que não é bem assim, né? Tá falando outra coisa. Na verdade, dentro desse contexto, né, ele está falando outra coisa.
né? Eu sempre falava, tem um clássico, né? Que eu já citei em outros estudos, de João 10:10, né? Vocês conhecem esse? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu sempre ouvi que o ladrão era quem? O diabo, né? E eu falava o quê? Já até mudava o versículo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas só que isso não está escrito na Bíblia, né? Se a gente for ler, o ladrão que está falando ali são os falsos mestres. Não é o diabo. E aí eu falava, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia não está dizendo em João 10 que é o diabo, está dizendo que é o ladrão. E o ladrão, quando Jesus está falando das suas ovelhas e tudo mais, ele está falando que são os falsos mestres. São aqueles que estão ensinando errado, que não têm a voz do pastor, que é Jesus, né? Que é o mestre verdadeiro. E aí eu comecei a perceber, e daí eu comentei assim, por tanto tempo assim, a gente vai aprendendo, e volta e meia a gente escuta alguma coisa assim, de tanto tempo. Nunca foi lida a Bíblia, né? Eu achava impossível ler a Bíblia toda, né? Eu disse, nossa, é muito grande a Bíblia. Até que eu decidi, eu vou ler toda a Bíblia. E aí, eu fiz alguns planos de leitura no ano. É bem puxado, né? Tem que ler bastante. Às vezes, eu sou um leitor meio lento, dependendo de alguns livros, né? Que são os livros mais, assim, difíceis de entender. Aí vai uns 40 minutos num dia para ler. Às vezes é 20 minutos, né? E tal, para ler num ano. E aí eu já consegui ler. Hoje de manhã a gente teve reunião do louvor, e eu estava olhando no meu aplicativo da Bíblia as diferentes versões do texto que a gente leu. E eu vi que em várias que eu li no celular tinha marcação. E interessante, porque eu li numa versão, depois eu li em outra, e a marcação era diferente. Olha só. Numa versão eu tinha mais marcações, achei coisa mais importante, né? E na outra tinha menos marcações. Daqui a pouco, naquele momento da minha vida, era diferente. E aí já consegui ler a Bíblia várias vezes. E isso faz com que toda vez que a gente lê de novo, a gente aprende mais ainda. A gente percebe, poxa, eu estava pensando nessa coisa aqui de uma forma errada. E a gente sempre aprende, gente, né? Então, assim, para que a gente possa ter uma vida com uma fé inabalável, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos conhecer mais e mais. E a gente precisa continuar. A gente não chega num momento assim, já conheço tudo. Nosso Deus é mensurável. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é incrível, é maravilhoso. Ele não cabe na nossa mente 100% tudo o que ele é. Nós precisamos conhecê-lo e continuar conhecendo. Por isso que, se nós estudarmos a Bíblia, lermos ela, buscarmos o entendimento do que ela fala, nós não seremos enganados pelas heresias. Por alguém vindo dizer para nós, Jesus não vai voltar. Claro que vai voltar, porque a palavra de Deus diz isso. Mas veja bem, esse versículo não quer dizer bem isso. Peraí, eu conheço esse versículo, eu conheço o contexto, ele fala exatamente isso, que Jesus vai voltar. Ele disse, né? Porque aqueles que querem nos enganar usam a palavra de Deus para nos enganar. Cuidado, cuidado. Né? Versículo fora de contexto é pretexto para heresia. Esse é o ditado que eu vi muito tempo atrás e que é a verdade, né? Muitas igrejas estão enganando os seus fiéis, vamos dizer assim, né, os cristãos, usando o versículo fora de contexto. Para pedir dinheiro, falar prosperidade, não sei o quê, só vai citando. O versículo é citado só para dizer que tem Bíblia, mas não tem nada de Bíblia ali. Então, conhecimento. Mas, vejam bem, só de conhecimento, adianta o que a gente saber de tudo e não colocar em prática? Por isso temos que adicionar ao conhecimento o domínio próprio. Nós temos que praticar aquilo que nós lemos. Não adianta você ler a Bíblia uma vez por ano, ler a Bíblia uma vez a cada 3 meses e não colocar nada em prática. Você vai se encher de conhecimento, mas o seu conhecimento é vazio. Então nós precisamos colocar em prática o nosso conhecimento. Nós precisamos do domínio próprio, para que a gente aplique esse conhecimento e nós possamos controlar os nossos impulsos, porque a nossa carne sempre vai ter a tendência de fazer aquilo que desagrada a Deus. Sempre vai ter a tendência de cair no pecado, nos afastar de Deus, nos levar para longe de Deus. Então a virtude guiada pelo conhecimento disciplina os nossos desejos e torna eles escravos, e não o contrário, não senhores das nossas vidas. Os nossos desejos, eles têm que estar abaixo da nossa vontade de querer servir a Deus. Eles não têm que estar acima. Quem tem que estar acima sempre é Deus. Nós temos que viver para Deus. Nós temos que dominar a nossa vontade. Temos que ter domínio próprio, né? O mundo ele sempre vai nos conduzir para o pecado, para longe de Deus. Eu falei antes que nós estamos numa sociedade secularizada, cada vez mais secularizada. Cada vez mais nós vemos que a sociedade normaliza coisas que não agradam a Deus. O mundo vai nos conduzir para o pecado, mas nós temos que resistir. Por isso que nós precisamos acrescentar ao domínio próprio o quê? Perseverança.
paciência. Em outra versão vai dizer paciência, uma versão mais antiga. Precisamos acrescentar a nossa vontade de controlar os nossos desejos com aquilo que nós conhecemos. Para termos uma excelência moral, precisamos perseverar, acrescentar perseverança. Porque nós temos que resistir às tentações, nós temos que manter a nossa fé apenas em quem? Em Cristo. É nele que tem que estar a nossa fé, ele é o nosso Salvador. Mesmo que a gente não saiba ainda o dia e a hora que ele vai voltar. Mesmo que já tenha passado quase 2000 anos que ele falou que ele vai voltar. Então, uma fé inabalável é uma fé perseverante, uma fé que não desiste, que aguarda pacientemente, não se mancha com o pecado, que é também o quê? Piedosa. Por isso temos que acrescentar a piedade à perseverança. Piedade, como eu falei, é o respeito, a devoção a Deus. Isso significa não se deixar levar pelos falsos direcionamentos, não só dos outros, mas os direcionamentos egoístas. Porque, mas eu não escuto os outros, eu sou, bem focado na palavra e eu não sou facilmente enganado. Mas, às vezes, nós podemos nos enganar a nós mesmos. Porque eu quero fazer a minha vontade antes. Mas a minha vontade antes não deve ser feita, é a vontade de Deus. Por isso que nós temos que acrescentar, por mais que a gente é perseverante, temos que ter piedade. Ou seja, reverência a Deus, obediência a Deus. E tudo que nós fizermos, ele diz, então, nós temos que adicionar a piedade à fraternidade. Temos que adicionar a fraternidade. Então, o que seria a fraternidade? Qual que é o maior mandamento? O maior mandamento, segundo Jesus, ele resume os 10 mandamentos, e o maior mandamento ele diz que é amar a Deus. E o segundo maior é qual? Amar o próximo. Uma vez que nós amamos o próximo, nós precisamos eliminar esse egoísmo de querer fazer as coisas só para nós. O orgulho, o ego, é nós cuidarmos uns dos outros. E percebam que também, no momento que a gente vive como família, nós podemos ajudar uns aos outros, olha só. E aí, tudo que a gente vem dizendo para empenhar-se para acrescentar a nossa fé, virtude, conhecimento, quando nós estamos num grupo como esse, o Grupo Aliança de Bento Gonçalves, nós podemos ajudar uns aos outros a andar nessa direção. Quando alguém começar a fraquejar, começar a ter essas dúvidas, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Não, vem cá, vem comigo. Jesus vai voltar. E aí a gente pega a pessoa pela mão e diz, calma, você está pensando que não vale a pena sim. Por isso que é importante nós andarmos juntos, discipulado e tudo mais, porque nós estamos sempre com a mão estendida para apoiarmos uns aos outros, fraternidade, levarmos esse amor. E aí, de nada adianta nós termos fraternidade se essa fraternidade não for com amor, por isso que ele acrescenta ao final, e a fraternidade o amor. E esse amor não é qualquer amor. Eu acho interessante, quando a gente vai olhar, a mesma palavra usada aqui é a palavra que fala do amor que Deus tem por cada um de nós. Nisso conhecemos o amor. Conhece esse versículo? Esse amor, essa palavra amor é a mesma usada aqui. Porque Deus amou o mundo. Sabe qual é a palavra? A mesma que aqui. O amor sacrificial, o amor ágape. Ele está dizendo assim, vocês têm que acrescentar esse amor sacrificial, o amor que se entrega também à fraternidade de vocês. Amar uns aos outros, porque isso vai acrescentar a fé de vocês. Se nós tivermos um relacionamento assim, de amor, o mesmo amor que Deus tem por nós vamos estar unidos contra os falsos ensinos, por aquilo que a gente escuta na televisão, por pessoas querendo nos enganar, querendo nos direcionar para uma visão antibíblica, talvez de prosperidade, talvez uma visão antibíblica dizendo que você é mais importante que Jesus e você é o centro do evangelho. Talvez uma visão antibíblica dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, porque ela é muito antiga, ela não se adapta mais aos dias de hoje. Talvez uma visão antibíblica dizendo que Jesus não vai voltar. Ou uma visão antibíblica que faz o que tu quer, porque tudo é válido. Depois, no final, Deus vai salvar todo mundo. Isso é antibíblico. Não está na Bíblia, não é o que a Bíblia fala. Se nós estivermos juntos, nós vamos poder nos aconselhar diante de uma sociedade secularizada, onde o assassinato de crianças que nem nasceram é normalizado, é normal. Ela nem nasceu ainda, para matar, Aborto, Se alguém não tinha entendido o que eu estava falando. Onde o casamento não tem valor nenhum. Vai lá, casa, depois pode se divorciar mesmo, a lei permite. Vai lá, casa, se divorcia, casa faz de qualquer jeito, Não tem mais valor no casamento.
Nem só em questão de divórcio, mas as pessoas casam e têm relacionamento com outras pessoas, relacionamentos extraconjugais. Não tem mais valor ao casamento. Isso é o que a sociedade diz, né? Nós vamos estar prontos para nos defendermos desses valores deturpados que a sociedade prega, valores que são diferentes daquilo que Jesus nos ensinou. Se nós estivermos juntos, nós vamos estar preparados contra valores que nos direcionam para longe de Deus, ou falsos ensinos que dizem, o que Jesus ensinou, aquilo é ultrapassado, é antiquado, né? Porque a Bíblia é machista, porque isso e aquilo é pessoas que nunca entenderam a Bíblia, realmente, não tem o Espírito Santo para explicar. Se alguém fala que a Bíblia é machista, é porque não tem o Espírito Santo para conduzir e entender que a Bíblia não é machista. Inclusive, se teve um cara que não foi machista, foi Jesus Cristo, né? Então, isso é o que a sociedade quer, né, fazer com que a gente se afaste de Deus. Nós nos secularizamos. E aí, às vezes, até a igreja começa a se secularizar. Começa a deixar a Bíblia um pouquinho de lado para fazer a vontade do povo. Do povo que eu digo a sociedade, né? Então vamos começar a fazer as vontades para poder as pessoas virem para um ambiente mais agradável, né? Então, a Bíblia diz isso. Não, mas a gente pode abrir uma exceção aqui, fazer um pouquinho diferente, né? Porque, veja bem, hoje nós estamos numa sociedade mais atualizada, mais contemporânea. E aí tá tudo bem? Não tá tudo bem. Se Deus disse para fazer desse jeito, a gente faz desse jeito e pronto. Por isso que nós temos que estar preparados juntos. Já naquela época, uma sociedade praticamente igual a que Jesus estava quando ele teve o seu ministério, já queriam tirar os valores de Cristo. Naquela época, direcionando para um caminho diferente. Quando a gente lê a Apocalipse, e a gente vê também uma sociedade totalmente corrupta, pecaminosa, e os cristãos caindo naquilo. E a gente acha que a Bíblia está desatualizada às vezes, né? Não tá. O que a gente lê aqui é o que a gente vive hoje. O pecado não mudou, gente. O pecado é o mesmo. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação dos bens. Foi a tentação de Eva. Foi a tentação de Cristo, que não caiu na tentação. E é a nossa tentação hoje. O pecado não mudou. Nós somos tentados pelas mesmas coisas. O que mudou foi só o tipo, o estilo, tecnologia que mudou, mas é a mesma coisa. Então, nós precisamos uns dos outros para nos fortalecer na fé, precisamos disso tudo, mas precisamos com amor. Então, no versículo 8, versículo 9, ele diz, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se estivermos crescendo nessas qualidades, seremos produtivos e úteis. Se nós estivermos nessa direção, crescendo nessas qualidades, acrescentando a nossa fé. Se nós estivermos assim, isso impedirá que sejamos inoperantes e improdutivos. É o que Pedro está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Se nós buscarmos e crescermos nisso, seremos produtivos, seremos úteis. E se nós não tivermos essas qualidades, veja bem, todavia, versículo 9, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se nós não tivermos essas qualidades, não é possível saber nem se nós somos um cristão superficial ou se nós nem somos cristãos. Não tem nem como saber. E cuidado, tá? Antes de você começar daqui a pouco pensar nos outros, né? Ficar pensando, vou pensar na pessoa lá e tal, porque realmente, né? Isso e aquilo. Antes da gente começar a julgar, primeiro avalie a sua vida. Porque sabe por que eu digo isso? Eu vou ler de novo. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se alguém não tem essas qualidades para adicionar à sua fé, esquece-se da purificação dos seus antigos pecados. Se nós não tivermos fé, nós estaremos cegos. E essa cegueira nos faz julgar com uma régua errada. Não é a régua de Deus, né? E no fim, talvez quem precise mudar sejamos nós, porque nós nem cristãos somos. E detalhe, isso nos cega tanto que nós não conseguimos nem olhar para nós mesmos direito, porque nós não conseguimos nem ter certeza da nossa salvação. Porque ele diz que nós, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, a pessoa perde até a ideia da própria salvação. E tão cega que está, porque não tem fé.
Não recebeu aquilo inicialmente, não atravessou o abismo. Lembra que o Fábio esteve na ceia, mostrou o abismo ligado? Não está do outro lado da ponte. Está do lado do mundo ainda. Né? O Fábio mostrou lá a foto do abismo ligado, o paraíso e o mundo. Não está lá no paraíso, vamos dizer assim, né? Na presença de Deus, no relacionamento. Não está ainda lá. Talvez está no meio da ponte. Talvez nem começou a botar o pé na ponte. Então cuidado. Cuidado, porque quando nos falta fé, é porque a gente não está lá. Porque quem está lá tem fé. E quem está lá tem capacidade de buscar essas coisas. Quem está lá é operante, é útil, é produtivo. E quem está desse lado é inoperante e improdutivo. Quem está desse lado é cego. E esquece até mesmo que os pecados já foram pagos na cruz. Porque quem está lá sabe que o pecado já foi pago. Foi pago na cruz, já foi perdoado. Então a gente não consegue nem discernir a nossa verdadeira condição espiritual, até para ter certeza da salvação. E percebam que Pedro, ele diz que ele demonstra, né, que quem busca fortalecer a sua fé com o que já recebeu, né, porque ele está dizendo ali com o que já recebeu, dá fruto e produz para o reino de Deus. Ou seja, a gente não faz diferença nenhuma para o evangelho. Cuidado, talvez você ainda não deu os passos, né, para atravessar a ponte. Porque quem já atravessou dá fruto, produz para o reino de Deus. Porque essa qualidade impede o contrário. Por isso que nós temos que nos empenhar, né? O versículo 5 eu falei antes, empenhem-se, façam o máximo, né? Esforcem-se ao máximo, empregando todo o vosso esforço. Então, para nós finalizarmos, versículo 10 e 11, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais, se já não estava se empenhando antes, empenhem-se ainda mais, para consolidar o chamado e a eleição de vocês, né? Para que fique bem firme a salvação de vocês, para que fique bem firme o fato de que vocês têm que ir e fazer discípulos, para que fique bem firme que vocês estarão na eternidade com Deus. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E essa verdade aqui é incrível. Jamais tropeçarão. Se nós vivermos, se nós agirmos dessa forma, empenhando-se para que a nossa fé seja fortalecida e acrescentando a ela virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, jamais tropeçaremos. Sabe o que significa isso? Que nós não vamos cair. Aí você pode dizer assim, é impossível. É impossível. É impossível a gente jamais tropeçar. Essa é a mentira que Satanás quer nos dizer. Não é impossível, mas é uma meia-verdade. Sabe por quê? Por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado é impossível. Mas veja bem, por causa do pecado, se nós realmente fortalecermos a nossa fé, com uma fé fortalecida, nós jamais tropeçaremos. Sabe por que a gente tropeça? Porque nós temos uma fé fraca. Infelizmente, essa é a verdade. Nós temos uma fé fraca. Uma fé que não é a fé como Jesus Cristo tinha. Jesus tropeçou em algum momento? Só se foi numa pedrinha, né? Caminhando no caminho. Estava descendo os degraus, não olhou para o degrau, tinha mais um, pisou em falso. Tinha um a menos, pisou em falso, tropeçou. Só se for isso. Mas a tropeçar aqui não é esse tropeçar, é tropeçar de cair no pecado. Jesus caiu no pecado alguma vez? Nunca. Ah, mas Jesus era Jesus. Realmente, Jesus era Jesus. Jesus, ele vivia 100% para o Pai. Uma fé inabalável. Uma fé que tinha virtude, que tinha domínio próprio, que conhecia o seu Pai. Uma fé piedosa, uma fé perseverante. Uma fé que tinha fraternidade, uma fé que tinha um amor ágape. Por isso que ele jamais tropeçou. Qual que é a nossa busca aqui? Nós queremos ser semelhantes a quem? A Cristo. Nós queremos ter a fé igual a quem? A Cristo. É isso que Pedro está falando. Nós já temos tudo o que nós necessitamos para a nossa vida. Nós já temos tudo o que nós necessitamos para uma vida de piedade. O que nós temos? A fé. Que nós compramos? Não, nós recebemos de graça. E essa fé, se ela for verdadeira, se nós nos empenharmos ao máximo para desenvolvermos essa fé, fortalecermos ela, nós jamais tropeçaremos. Não é maravilhoso isso? Não sei vocês, mas para mim é uma esperança ótima, porque às vezes a gente escuta, nós nunca vamos conseguir ser que nem Cristo. Eu falo isso e realmente, dificilmente nós vamos ser que nem Cristo, porque nós somos egoístas, nós somos pecadores. Mas a nossa esperança é que, se nós deixarmos o pecado de lado, nós seremos igual a Cristo. E nós precisamos perseverar. Então é uma esperança maravilhosa. Talvez isso só aconteça 100% na eternidade. Mas não é porque Deus quis assim, é porque nós somos fracos. É porque nós queremos fazer as nossas vontades. É porque nós queremos pecar. Nós tropeçamos porque nós queremos.
A gente vê a pedra, né, usando a pedra como se fosse a tentação, e nós tropeçamos de propósito. Nós caímos no pecado porque nós queremos. Ninguém nos força a cair no pecado. Ninguém nos obriga. Ah, mas é que se eu não fizer aquilo, as pessoas vão fazer, né? Vão ficar me perseguindo. Vão fazer piada comigo porque você quis. Caiu porque você quis. Porque a Bíblia fala que nós seremos perseguidos. Você pecou porque você quis. Essa é a verdade. A gente quer botar a culpa no inimigo, no diabo. Eu pequei porque o diabo me conduziu. Sim, a tentação está lá. A pedra, o diabo colocou a pedra no meio do seu caminho. Você pode pular por cima, você pode desviar. E às vezes, na fraternidade, lembra? Tem o nosso irmão do lado dizendo, olha a pedra no caminho. Ele desvia e nós, essa pedra aí, né? Vou chutar ela só para ver o que acontece. E você tropeça porque quis. Porque a pessoa do teu lado te avisou. Você viu. Então isso que Pedro nos alerta, está alertando eles e nós também hoje. Que se nós realmente buscarmos, jamais tropeçaremos. Essa é a esperança, é esse o presente que Deus nos dá. Um relacionamento total, íntimo com Deus, um relacionamento puro, sem pecado. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só que maravilha. Então, devemos continuar crescendo em maturidade para sermos semelhantes a Cristo. Não é algo que nós nunca alcançaremos. É difícil? É difícil porque somos pecadores. Mas a esperança é que, se nós realmente vivermos 100%, é possível. O problema é que não pode ser 99%. Tem que ser 100%. Né? Talvez você já teve um dia em que você viveu, nossa, aquele dia eu vivi tudo para Deus. E pode acontecer realmente. No dia seguinte você pecou. Mas é possível. Mas nós somos egoístas. Então, que nós possamos realmente fortalecer a nossa fé para não vivermos assim, não vivermos no pecado, não cairmos no engano e não sermos levados também pelos pensamentos anticristãos, né, antibíblicos. Mas que a gente realmente viva apenas para Deus. Que apenas aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que nos leva para próximo de Deus esteja no nosso coração, na nossa mente. Porque só aqueles que são verdadeiramente salvos entrarão no reino de Deus. Apenas os verdadeiros cristãos conseguem viver para Deus, sem peso de obrigação de fazer a coisa certa, mas simplesmente porque tem a fé que já recebeu e vive. E quando tropeça, sabe que existe uma promessa, que nós jamais tropeçaremos, então sabe que eu tropecei, mas eu vou levantar de novo. E eu sei que Deus vai me perdoar e Ele vai me ajudar a não tropeçar de novo. E se eu tropeçar mais uma vez, Ele vai me ajudar. E lembrando, a gente peca porque quer, né? Mas a gente sabe que somos perdoados porque a graça de Deus já nos salvou e o Espírito Santo nos conduz a uma santificação para praticarmos obras que já foram preparadas de antemão para cada um de nós. Vamos orar por isso, porque eu sei que, por mais que nos traga esperança, né, nós sabermos que essa fé que nós recebermos nos permite vivermos uma vida de santidade pura e 100%, nós sabemos que a nossa carne nos leva para o mundo contrário, o mundo tenebroso, e nós vivemos essa luta, e que muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós somos fracos e fazemos a vontade da carne. Então nós precisamos que Deus realmente nos ajude a sermos piedosos, porque Ele já nos deu aquilo que necessitamos, mas precisamos realmente de uma entrega 100% verdadeira. Pai, em nome de Teu Filho Jesus, somos gratos a Ti, porque nós recebemos um presente maravilhoso, que nós não pagamos, e isso nos permite termos um relacionamento íntimo contigo, Pai. Mas nós somos fracos, Pai. A nossa carne nos torna egoístas, nos torna pessoas que querem fazer a própria vontade, Pai. E por isso, aquilo que o Senhor nos prometeu, que essa graça maravilhosa que nós já temos e nós experimentamos, o que o Senhor nos prometeu, que é essa fé que nos torna aptos a vivermos 100% para Ti, e que nos dá essa esperança de que nós jamais tropeçaremos se nós fortalecermos essa fé, que nós realmente possamos, Pai, nos fortalecermos juntos como igreja, como família, unidos em amor, Pai. Porque individualmente nós muitas vezes fraquejamos, desistimos de resistir à carne, resistir à tentação, nós tropeçamos. E nós, às vezes, até esquecemos dessa esperança que o Senhor nos promete, que nós temos a liberdade do pecado. E nós acabamos
voltando para o pecado. Esquecemos que não somos mais escravos do pecado e agora somos teus servos, Pai. E aí, naquele pequeno momento em que a tentação está à nossa frente, nós caímos, Pai. Então nos ajude, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo tome todo o nosso ser, o nosso coração, para nos apontar uma direção que não é a direção desse mundo, mas é a Tua direção, Pai. Nos ajude, Senhor, que possamos realmente nos empenhar ao máximo para que o Teu Espírito Santo fale mais alto ao nosso coração, para que a nossa fé seja fortalecida e possamos viver essa verdade, essa esperança de ter um relacionamento puro contigo, íntimo, que é totalmente acessível, que possamos já experimentar o que será a eternidade, diariamente, não em alguns momentos da nossa vida, mas que sejam vários momentos, Pai. E que quando houver algum tropeção, quando cairmos, que esse momento seja breve, que rapidamente o Senhor nos aponte a falha e possamos realmente nos arrepender e voltarmos para Ti, Senhor, para vivermos contigo, Deus. Te pedimos por isso, nos entregamos a Ti, porque vivemos uma batalha diária em nossos corações, nas nossas mentes, e o mundo quer nos levar para longe de Ti, Pai. Nos ajude, Deus. Nos dê sempre essa direção, nos mostre o caminho. Em nome de Jesus que oramos. Amém.